Boa noite a todos. Eh, Peço desculpa pela minha ausência nestas últimas semanas. Na verdade, estive com um grupo de jovens em Nagasaki, uma cidade que da qual talvez todos tenham ouvido falar, aqui no Japão, que é uma terra de mártires. E devido à preparação da peregrinação, o tempo que lá estivemos e o regresso depois, não pude realmente gravar nenhum vídeo, embora tivesse muito para partilhar com vocês. Vou tentar fazer um resumo, sobretudo de como estou a viver esta quaresma neste momento histórico que estamos a viver todos e que nos afeta de maneira tão profunda. Eu começaria ao mesmo tempo, por comentar os evangelhos dos 3 domingos de Quaresma, que o próximo vai ser o terceiro, não é verdade? Porque me falam muito do momento que estamos a viver agora, com estas terríveis notícias da invasão da Ucrânia, da destruição deste país, de tantas pessoas que perderam a sua vida, a sua vida cotidiana, a sua paz de um momento para o outro e que estão, como sabemos, a fugir para outros países, deixando os seus familiares, sobretudo as mulheres, deixando os seus maridos, os seus filhos mais velhos que ficam a defender o país. Enfim, é uma situação surreal que nenhum de nós imaginava que poderia acontecer no século XXI. E é assim que estamos a viver esta quaresma, não é? De certo modo, imagino que mais ou menos por todo o mundo estamos a ser também nós bombardeados com estas imagens de irmãos desconhecidos, mas que se tornaram agora tão próximos para nós através das imagens da televisão, das notícias, dos jornais, e que realmente não podemos esquecer, é impossível esquecermos o que está a acontecer. Ora, o Evangelho do primeiro domingo da Quaresma falava-me muito ao coração sobre o que é que na verdade está a acontecer, e não é só na Ucrânia, não é? É em tantos outros países, em tantas outras situações que não aparecem nas notícias também. Quando o Evangelho era o das tentações de Jesus, que são mais ou menos um resumo das tentações que o ser humano sente, não é verdade, ao longo da sua vida e que Jesus também sentiu. A tentação de sermos o centro do mundo, não é verdade? De querermos que as coisas se façam de acordo com a nossa vontade, que se os nossos desejos se realizem, que, a ser possível, sejamos nós os mais importantes, os mais admirados, os mais respeitados, obedecidos e por aí adiante, não é verdade? Esta tentação que todos sentimos, a esta tentação Jesus respondeu de uma maneira muito simples, ou seja, rejeitando esse estilo de vida e respondendo com a obediência filial ao Pai, dizendo: eu tenho outro pão, o pão que me alimenta não é ser considerado importante, ser louvado pelas multidões. O meu pão que me alimenta é o amor do Pai, é o olhar do Pai sobre mim, e por isso eu não preciso de ser o centro do mundo, antes pelo contrário, Jesus faz a opção e escolhe no dia a dia estar ao serviço dos outros e também não utilizar, digamos, o próprio Pai, não é? Que é o que também
o tentador lhe propõe, já que tu és o Filho de Deus, podes pedir que as pedras se transformem em pão. Já que tu és o Filho de Deus, Deus vai-te proteger, atira-te aqui desta torre e os anjos vão-te proteger e então todos vão acreditar em ti. Portanto, essa tentação de nos aproveitarmos de Deus ou do poder que a certa altura da nossa vida podemos ter quando ocupamos certos cargos, quando ocupamos certas posições. O caminho que Jesus nos marca é claro, é esclarecedor. O nosso caminho é sempre o do serviço, é sempre de nos pormos ao serviço dos outros e nunca de nos servirmos dos outros nem da posição que ocupamos para oprimir, para subjugar. Portanto, estamos a assistir neste momento a uma clara atuação em relação a um povo que é precisamente o contrário daquilo que Jesus nos mostrou, do caminho que Jesus nos mostrou. E, portanto, é necessário que estejamos muito despertos, e é essa a chamada da Quaresma, quando na quarta-feira de cinzas, quando recebemos as cinzas, o sacerdote nos diz: converte-te e acredita no Evangelho. É isto que Jesus nos está a propor. Acreditar no Evangelho, acreditar nos valores do perdão, do serviço, da generosidade, da entrega, e não nos valores da opressão e do aproveitamento para mim, para o meu próprio proveito, não é? Dos outros e das circunstâncias em que estou. Por isso, penso que a situação atual do mundo nos dá muita luz também para a nossa vida pessoal. Nós podemos pensar: eu não provoco guerras, eu não invado países, mas muitas vezes dentro do nosso coração temos uma pequena guerra ou estamos prestes a iniciá-la, e penso que é o momento, eu própria sinto essa chamada, o momento de mais do que nunca fazer a paz, construir a paz no nosso coração e à nossa volta. É construindo a paz ao nosso redor, onde nós estamos, que nós vamos conseguir mais do que nunca ajudar os nossos irmãos da Ucrânia. Claro que é muito importante enviarmos ajuda, é muito importante, e dou muitas graças a Deus por todas as pessoas que estão no terreno a ajudar ou que estão a receber famílias nas suas casas, como pessoas que eu própria conheço em Portugal, que já estão a receber famílias nas suas casas, que estão a dar tudo por tudo para que eles se sintam em paz e possam, de certo modo, sentir-se consolados no meio do seu sofrimento. Isso é importantíssimo e é maravilhoso, não é verdade? E é precisamente a manifestação de que estamos feitos à imagem de Deus e que podemos ser verdadeiramente cristãos e viver como Jesus nos ensinou. Ao mesmo tempo, é muito importante também construirmos a paz no nosso coração e ao nosso redor, na nossa vida diária, não é? Parece que às vezes é necessário que aconteçam coisas muito, muito grandes como esta, para nós compreendermos que estamos a dar importância a coisas muito pequenas, que não são importantes, que na verdade não são importantes e que muitas vezes nos tiram a paz, muitas vezes provocam conflitos entre nós e que são perfeitamente dispensáveis, perfeitamente desnecessários. Por isso, a Quaresma deste ano, 2022, acho que tem este tom de regressarmos ao essencial,
de respondermos à chamada que o nosso coração nos faz, ou que Deus, o Espírito Santo, nos faz no nosso coração, a voltarmos ao essencial, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não temos tanto tempo. Pensem nos nossos irmãos na Ucrânia, que estavam a viver uma vida em paz, tranquila, como qualquer um de nós, saindo pela manhã, se calhar, a correr, a fazer exercício, iam trabalhar, iam para a universidade, e de um dia para o outro, a vida deles mudou completamente. Qualquer um de nós não sabe nenhum de nós sabe o que é que vai ser o futuro. Ainda há uns dias, aqui no Japão, houve um grande terremoto. A nossa vida também poderia ter mudado. Graças a Deus, não houve grandes danos, para algumas pessoas sim, mas não foram muitos, não é? Mas nós não sabemos, e é o tempo presente que nós temos de valorizar e que temos de viver com tudo aquilo, com tudo o que temos, não é? Que a morte nos encontre vivos, que realmente estejamos sempre como Jesus a dar tudo o que temos. Penso que é, pelo menos para mim, a chamada desta quaresma. E se no Evangelho do primeiro domingo, se o Evangelho do primeiro domingo nos falava destas tentações e nos mostrava este caminho que Jesus escolhe para viver, no segundo domingo o Evangelho era a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, diante de Pedro, João e Tiago. Este Evangelho já se situa muito próximo da Páscoa de Jesus, não é? Os discípulos já tinham ouvido da boca de Jesus dizer várias vezes que ele ia ser entregue, que ele ia ser castigado, que ia ser crucificado, e eles não queriam acreditar, nem queriam ouvir isso que Jesus estava a dizer. Eu acho que nos acontece a nós também neste momento. Nós não queremos acreditar que é possível que esteja a acontecer uma guerra destas no século XXI. Nós rejeitamos esta situação, e se fosse possível, como há uma canção que diz por aí, acorda-me quando isto acabar, não é? Se for possível, acorda-me quando tudo isto passar, porque é doloroso demais. Mas esse foi o caminho que Jesus escolheu. Jesus, quando assumiu a cruz, assumiu precisamente esse pecado que nós, seres humanos, pela nossa fraqueza e pelas nossas opções, muitas vezes levados pela força do mal, provocamos tanto sofrimento e tanta falta de paz nos corações e também no mundo em geral. Jesus optou por assumir essa cruz. Jesus não tomou as armas, e aqui eu não estou a julgar aqueles que o fazem para se defender, mas Jesus optou por amar até ao fim. Jesus optou por aproveitar o tempo que tinha, que Deus lhe dava. Sabemos que foi morto por volta dos 33 anos, não é? Teve pouco tempo, mas foi suficiente para ele levar até ao fim a missão que o Pai lhe tinha confiado, que era mostrar o seu amor até ao fim, o seu amor extremo. Esta também é uma oportunidade para nós, de não fugirmos a esta cruz que tanto nos custa assumir, não é? Mas que ao mesmo tempo eu vejo que, pelo menos aqui no Japão, não há ninguém que não fale desta situação, e é algo que nos toca a todos, e realmente é uma oportunidade de nós
nos solidarizarmos com estes irmãos que estão a sofrer, que não são os únicos, mas nos solidarizarmos e procurarmos a melhor maneira de podermos aliviar o seu sofrimento. Eu dou graças a Deus por todos esses voluntários que estão a trabalhar no terreno, mas ao mesmo tempo também vejo que todos aqueles que não podemos, porque estamos longe, temos outras maneiras de nos associarmos a esta onda de bem, a esta onda de amor, que realmente vai vencer. Eu estou convencida que vai vencer a onda de amor e de solidariedade que neste momento está a desenrolar-se por todo o mundo. E essa onda de solidariedade começa também por nossa casa, pelo nosso local de trabalho, pelo nosso grupo de amigos, pelo nosso, por aqueles que nos rodeiam e por nós próprios, não é? Como vos dizia, estivemos em Nagasaki, um grupo de jovens e 2 missionárias, e fizemos uma experiência muito forte, porque Nagasaki é um lugar onde só se fala de coisas tristes. São perseguições, são mártires, é a bomba atómica, são os cristãos escondidos que eram perseguidos e que tiveram que fugir e que viviam na maior pobreza. Enfim, são só histórias duras. E, no entanto, ouvindo e visitando os lugares e indo a museus e ouvindo falar aqueles testemunhos, nós fizemos a experiência de ganhar uma enorme coragem, de ganhar uma grande esperança. Porquê? Porque através do testemunho destas pessoas nós compreendemos que nós perdemos um pouco o medo ao sofrimento, o medo às situações de insegurança, às situações que parece que nos tiram o chão debaixo dos pés. Estas pessoas ensinaram-nos a confiar, a acreditar como os cristãos escondidos durante 250 anos acreditaram que os padres iam voltar, os missionários iam voltar, que eles iam poder voltar a livremente professar a sua fé, e isso aconteceu. Por isso, o nosso lema nesta peregrinação era: Senhor, fazei de nós instrumentos da tua paz, tal como diz a oração de São Francisco de Assis. Onde haja escuridão, que eu ponha a luz; onde haja tristeza, que eu ponha a alegria; onde haja mentira, que eu ponha a verdade, etc, etc. Todas essas palavras adquiriam vida através dos testemunhos daquelas pessoas que nós fomos escutando. E não só daqueles que já estão mortos, mas de pessoas vivas que nos contavam, nos falavam acerca da experiência da sua fé e daqueles seus ancestrais que lhes tinham transmitido essa fé. Por isso, queridos irmãos e irmãs, neste momento duro da nossa história, Deus dá-nos uma oportunidade, Jesus oferece-nos a oportunidade de o seguirmos mais de perto, ainda se for possível. Ou seja, os nossos atos de amor, de perdão, de dar importância àquilo que é essencial, de valorizar mais do que nunca os encontros com a família, a amizade, o apoio mútuo, isso vivido seja onde for no mundo, vai com certeza ter influência e chegar à Ucrânia e a outros países onde temos irmãos a sofrer. Porque é assim que o amor funciona. O amor é uma cadeia que começa aqui e continua e não para. Por isso, temos agora a oportunidade de acreditar
que podemos, eu penso muitas vezes no meu coração, podemos vencer esta guerra, podemos vencê-la à base de amor, à base de perdão, à base de nos de soltarmos tudo isso que não é importante e de valorizarmos a nossa vida, a vida daqueles dos mais próximos, dos nossos entes queridos e de nos colocarmos ao serviço uns dos outros aqui onde estamos, aí onde estamos cada um de nós. Desculpem por ter sido tão longa, vou tentar continuar a fazer vídeos sempre que puder, não prometo que faça todas as semanas, mas sempre que puder aqui estarei para transmitir aquilo que me faz viver e tudo aquilo que também recebo das pessoas que me rodeiam e que são sem dúvida presentes que Deus me dá na minha vida diária. Um grande abraço a todos e vamos acreditar que vamos vencer esta guerra e as guerras que temos nas nossas vidas diárias com o amor, o perdão, a esperança que Deus nos dá, tal como deu a Jesus, e assim ele foi capaz de assumir a cruz até ao fim. Tenham uma boa semana.